Oi, gente. Uma segunda-feira abençoada para todos. Estou aqui mais uma vez pedindo licença para entrar nos lares de vocês, né? Semana começando, né? Na verdade, a semana começa no domingo, primeiro dia da semana, né? Mas geralmente a gente, pelo menos aqui, é de costume falar que começa na segunda-feira, mas não é. É no domingo, né? Mas enfim, já estou eu aqui na luta. Na lida, matando um leão por dia. E já estou produzindo. Estou aqui numa encomenda de um trilho de mesa, né? É passo a passo da Edilene, eu até anotei o nome dela aqui. Deixa eu falar, né? Para não falar errado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu caderninho. Edilene Fittipaldi. Edilene Fittipaldi. Aí já tinha feito um trilho de mesa do mesmo há um tempo atrás, né, que foi um presente que a minha filha deu para a avó. Aí, só que aí ela queria agora uma trilho de mesa maior para a mesa dela, que ela usa em um outro móvel lá da casa dela, né? Aí estou fazendo. Só que antes o que foi feito no fio 4. No fio 4, ficou bem levezinho, sabe? E ficou menor. Agora eu estou fazendo no fio 6, a mesma cor, vermelho pimenta. Mas estou fazendo no fio 6, né? E aí tem hora que eu fico achando estranho, porque uma que eu aumentei nas laterais. Não vou fazer isso não, porque assim significa entre aspas, né? Eu aumentei nas laterais aqui, né? Aumentei 2 pontos de cada lado. Se a lateral dele é feito com 4 pontos, eu estou fazendo com 6. 6 de cada lado, tá? 6 aqui, 6 aqui. Aumentei 2 aqui e 2 aqui. É indicação dela de como aumentar, né? Para ela ficar maior, ficar mais larga, na verdade, né? E aí, estou aqui fazendo. Como eu estou trabalhando com o fio 6, claro que vai ficar mais volumoso e vai ficar maior, né? O motivo, tudo. E tem horas que eu me atrapalho. Eu penso, eu olho assim, eu digo, gente, por que que tá tão grande? Aí eu não lembro o porquê. Aí eu digo, tá diferente, tá errado. Aí vou, desmancho. Aí depois eu vou contar os pontos, porque eu não sei a visão de vocês. Na minha é o seguinte: quando a gente vai produzir uma peça, um trilho de mesa e os tapetinhos mesmo, né? Que não é trabalhado o motivo já em si na peça assim, né, com detalhes de flores, de algum símbolo, né, que é somente os pontos mesmo, a gente sabe que é mais rápido, né, a gente vai fazendo, vai produzindo e ali a peça vai saindo e vai tendo agilidade. Quando a gente já vai trabalhando, deixando o motivo na peça, é mais complicado. Assim, o meu ponto de vista. Eu acho mais complicado porque a gente tem que ir com mais calma, com mais delicadeza, vai devagar, desacelerando, contando pontos, né? E assim é o que eu tô fazendo. E às vezes eu esqueço que é assim que eu tenho que seguir, aí vou dar uma aceleradazinha. Aí quando eu vou ver, tem errado algum ponto. Aí eu volto, desmancho, já desmanchei umas 3 vezes. 3 vezes. Aí agora eu voltei de novo. Mas o vídeo em si não é para falar sobre isso, né? Eu tô falando porque eu tô aqui com a mão na massa, né? Tô começando o dia de hoje nessa produção. Aí, por que não falar, né? Um pouquinho do que eu tô fazendo. Mas o que eu vou falar é de algo que eu produzi. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando a peça, que foi um kit de passadeira com 2 tapetinhos, né? Que não era encomenda, não é para venda, é para mim. Foi com sobrinhas de barbante. Tanto é que um dos tapetinhos não deu para finalizar a peça. Eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Não deu para finalizar a peça. E aí, eu digo, falta tão pouquinho, eu não vou desmanchar. Não é para venda, é para mim. Também não foi com as cores que eu queria, não ficou assim,
Não ficou feio, eu gostei, mas eu tenho em mente que se eu tivesse com um material suficiente, eu iria fazer uma combinação totalmente diferente, sabe? Seguindo a sequência, tudo bonitinho. Que eu comecei com a sequência e no finalzinho, para poder o material dar, eu saí misturando as cores. Mas deu certo, fiz a peça, que essa aqui eu já mostrei aqui para vocês. E aí, num dos tapetinhos, eu vou mostrar aqui, ficou faltando, aqui, ficou faltando. Esse aqui eu finalizei completo, não faltou nada, nem nele, nem na passadeira, deu tudo certinho. Mas aqui ficou faltando, olha só. Vocês vão ver, tá? Essa partezinha aqui ficou faltando. Então, qual é a minha intenção? Fazendo esse vídeo aqui, que eu quero mostrar, compartilhar com vocês um pouco do meu ponto de vista, às vezes, é aquela história, a pressa muitas vezes é inimiga da perfeição. Verdade. Verdade. O que aconteceu aqui é que ficou faltando bem pouquinho, veja só. Bem pouquinho. Era só isso aqui. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos que ficaram faltando para eu finalizar a pecinha. O que aconteceu? Eu tenho tinta de tecido aqui, né? Então, eu disse... Aí, quando eu olhei para as tintas, eu disse, o que é que eu vou fazer? Não tenho mais cordão da mesma cor, não vou desmanchar, não quero botar uma outra tonalidade, então... eu quero finalizar do jeito que tá aqui mesmo, porque não é para venda, é para mim mesma. E são com... barbantes abertos, né, que já tá finalizando, já tá ficando um pouquinho, tava bem pouquinho, e eu queria utilizar. Aí eu disse, já sei, eu vou tingir. Olhei aqui e vi a tinta. Vou até mostrar a tinta pra vocês. Vi a tinta, vi que combinava a cor, que dava certo. Eu digo, pois eu vou tingir. O que é que eu fiz? O que eu poderia ter feito? Olha só. O que eu quero entrar em questão é o seguinte, é que eu acho que se eu tivesse parado para pensar um pouquinho, não gastei muito, mas gastei. E a gente sabe que em questão de material para produção de peças artesanais, a gente paga por tudo. Tudo custa, tudo é gasto, né? Então, o que eu poderia ter feito? O tempo que eu levei para atingir que eu usei o barbante cru para atingir com o cinza, cinza claro, né? Para atingir com o cinza, era menos ainda o tempinho que eu poderia ter feito, que eu poderia ter usado para fazer esses 7 bloquinhos aqui, ó. Esses 7 bloquinhos aqui. Esses 7 bloquinhos que ficaram faltando, eu teria feito no cordão cru só para testar, para ver mais ou menos quanto era que eu iria gastar. Eu teria feito, ia ser rapidinho, rapidinho mesmo. E eu teria a base certa de quanto que eu iria gastar de barbante para finalizar esses bloquinhos que ficaram faltando, que foram 7, né? Então, ao invés de eu fazer isso, porque eu achei que eu ia gastar muito tempo, eu não fiz. Simplesmente, eu já fui na bucha. Olhei, né, toda segura. Olhei, peguei o barbante cru, peguei a tinta de tecido, misturei com um pouco de água e com um pouco de álcool. Misturei. Olhei mais ou menos, achei que, assim, eu pensei assim, digo, não, eu acho que 25 gramas de barbante cru dá pra fazer. Que, no caso, eu iria tingir, né? Dá pra fazer. Então, eu vou pesar 25 gramas. Cheguei, liguei a balancinha, pesei 25 gramas, tá? Cortei o fio, tudo bem. Cortei o fio, peguei, tingi, né? Deixei pra lá, tava na correria da lida do feijão, de ranca também. Volta e meia eu vinha, mexia e tudo e voltava. Depois, eu achei que iria ficar o quê? Muito claro. Fui lá, coloquei mais tinta.
Quando eu fui ver, tirei, quando eu tirei, tá, a cor tava toda por igual, tudo certinha. Só que quando eu coloquei pra secar, quando eu fui ver no outro dia, ele ficou mesclado, tipo mesclado. Olha só a bolinha, ficou tipo mesclada, né? Mesmo assim, eu olhei assim, eu digo, mas rapaz, não ficou do jeito que eu queria, não. Eu digo, mas eu vou finalizar com ele. Por quê? Porque é pra mim, é pra minha casa. E eu não quero ficar sem nada. E só falta bem pouquinho, então eu vou finalizar com ele. Aí finalizei. Finalizei com ele. Quando pensa que não, olha só, 25 gramas. Olha quanto que sobrou. Quanto? Sobrou exatamente 24 gramas. Então, minha gente, simplesmente para finalizar esse pedacinho aqui de 6, 3, 6, 7, 8. Não, mentira. Foi mais. Foi mais, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloquinhos. Foram 10 bloquinhos. Mas para finalizar esses 10 bloquinhos, eu só usei 1 grama. Foram 25 gramas que eu tirei, que eu pesei. Só usei 1 grama. Então, se eu tivesse feito isso, tivesse feito esses bloquinhos no cru para testar, tivesse cortado ele, apenas a quantidade que eu usei aqui teria sido 1 grama, estourando 2 graminhas. E já estava certo. E olha quanto eu teria economizado, que não precisava ter tingido, que nem ficou da cor certa. E outra coisa, viu? E outra coisa. Ele ficou grosseiro, não ficou aquela coisa macia que a gente sente nos cordões. Não. Ficou durinho, viu? Ficou meio ressecadozinho. Aí eu digo, rapaz, como é que pode? Mas enfim, é pra mim, eu vou usar. À medida que eu for usando e for lavando, ele vai ficar macio, mas de cara assim, ficou uma coisa ressecada, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que se eu tivesse tido paciência, tivesse pensado mais um pouco, eu poderia ter economizado, eu teria economizado no barbante, né? E teria economizado na minha tinta, porque ela tava meia, e agora ela tá bem pouquinha, não teria usado tudo que usei e não teria gasto, né? Desnecessariamente. Aí, enfim, finalizei as 3 peças. Finalizei as 3 peças, tá? Aqui, ó. Eu vou usar na minha cozinha, minha humilde cozinha. E aí... Ah, outra coisa. Teve uma... Teve uma artesã, né? Teve uma artesã que ela viu o dos meus vídeos, aí ela falou assim, fala preço das peças, eu gosto de ouvir. Aí eu fiquei pensando, eu digo, tá, vou ver como é que eu faço. Porque assim, a minha realidade, ela é diferente, né? Não, e a gente sabe, cada um tem sua realidade, cada um vê a melhor forma de cobrar das peças. Eu aqui, eu acho um pouquinho complicado. Agora que eu vou ver como é que eu me encaixo nessa nova realidade, né? Porque eu comprei uns barbantes pela internet e saiu mais em conta do que o que eu compro na minha região. Então, eu vou ver. Aí eu achava complicado, assim, chegar e dar o preço. Só que ela, como ela falou, fala preço, gosta de ouvir preço, muita gente gosta. Eu também gosto, viu? Eu também gosto, eu sou dessas, eu também gosto, porque ajuda. Não é que a gente vai fazer igual, mas é que a gente tem uma noção de como a gente vai ver a melhor forma de cobrar nas peças, porque a gente às vezes fica muito perdido. Gente, eu tô com isso aqui meio sei lá, meu coisadinho, é porque eu inventei de usar uns cremezinhos ali da minha menina pra passar no rosto, pra tirar um pouco da minha mancha. Só que, assim, eu não ligo muito pra isso não, viu? Sou vaidosa, não. Aí, eu peguei e... Sim, então eu acho que é importante. Ajuda a gente, ajuda muito quando fala. A gente sabe que não é a mesma realidade, mas a gente sabe que a gente pode encontrar um meio mais rápido de conseguir colocar o valor na peça da gente, porque a gente, sem uma base, a gente fica perdida. E eu sou ruim de precificar as coisas, viu? Ruim. Ruim mesmo, admito. Sou péssima. Mas enfim, mas estou aprendendo. Pegando um pouquinho de dica daqui, um pouquinho de dica dali, tô chegando lá. Aos pouquinhos tudo dá certo. Ah, sim. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou precificar de acordo com a minha realidade, o meu ponto de vista, tá?
E esse passo a passo foi da Janine Freitas, né? Tem lá no canal dela, se vocês vão lá. E outra coisa, é gostoso de fazer. Eu achei muito gostoso de fazer. É rápido. Eu achei rápido. No instante fiz, tá? E gastei pouco. Ele é simples. Por ele ser simples, é prático de fazer. A gente faz rápido e não gasta tanto. Tanto é que na passadeira eu gastei, eu até anotei aqui, 568 gramas. Ou seja, com um cone de 627 gramas, 627 gramas, dá pra fazer a passadeira, tá? Dá pra fazer a passadeira. Eu achei bom, muito, eu achei econômica, Gastei aqui 22 reais, tá? Nesse cone. Foi comprado aqui na minha região mesmo, porque quando eu fiz a compra, a cliente ainda não tinha falado que queria. Quando eu fiz o pedido, né? Não tinha falado ainda que queria o trilho de mesa. Aí eu já tinha pedido minhas cores, né? Já tava tudo certo, não tinha mais como voltar atrás e encaixar, né? Essa cor no pedido. E eu nem sei se eles tinham lá. E aí eu comprei por aqui mesmo. 22 reais eu paguei nele. Então, com base nisso, né, de acordo com a minha realidade também, o lugar onde eu moro, né? Que as coisas não são tão fáceis. Ui, o tripé tá balançando. Eu vou cobrar aqui, por exemplo, a passadeira, se fosse para vender separadamente, eu iria cobrar 60 nela, 60 reais nela. Já os tapetinhos, seria 30, tá? Seria 30. Também gasta pouquinho, gastei 290... 209, deixa eu ver aqui de novo. Gastei 296 gramas para produzir o tapetinho. Nesse caso, um cone também, daria para produzir os 2 tapetinhos. Daria não, dá para produzir os 2 tapetinhos, tá? E aí, com 2 cones, você faz o kit e ainda sobra. As 3 peças dá 1.159 gramas. Então, ainda sobraria umas 200 e poucas gramas, de 2 cones de 627 gramas, tá? Então, eu acho que uma peça econômica, né? Um kit econômico. E aí, de acordo com a realidade de cada um, porque cada região, cada lugar é uma realidade diferente, cada artesão tem a sua realidade. Então, deve procurar a melhor forma de botar preço nas suas peças. Nesse caso aqui, o kitzinho, isso não é para venda, isso é meu, tá? Foi feito com os cordões abertos que eu tinha aqui, que já tava no finalzinho. Mas se eu fosse fazer para venda, claro que seria em outros tons, tudo harmonioso, tudo bonitinho, eu venderia a 120. A 120. Tiraria o valor, né, gasto do meu material, e aí ficaria com o resto para administrar da melhor forma possível, né? Apesar de que assim, minha gente, o meu ponto de vista, artesanato, seja ele qual for, não sei se todos concordam com o meu ponto de vista, mas artesanato para mim, seja ele qual for, qual o tipo de artesanato que for, para mim, quando é feito com responsabilidade, feito com dedicação, né? Entregar uma peça perfeita. Perfeita não, perfeita só é Deus. Mas com capricho, né? Feita a peça com capricho, você coloca seu sentimento ali, né? Seu esforço físico. Eu acho que artesanato não tem valor. Mas é claro que a gente tem que colocar um valor em cima, né? Então, a gente tenta encontrar a melhor possibilidade para ambas as partes, tanto para quem está comprando, quanto para quem está oferecendo o produto, está vendendo, produzindo e vendendo, né? Mas é complicado de falar assim, porque cada um tem um ponto de vista, mas o meu ponto de vista é esse. Artesanato é uma coisa
que, assim, valor, assim, para mim não tem preço, e tem, porque você tem que colocar o preço em cima, então, claro que é de acordo com cada região, mas, assim, o que você bota ali, o que você pede, é porque é complicado de falar as coisas, porque cada pessoa tem um pensamento, cada pessoa é uma realidade. Aí tem gente que quer as coisas, mas não valoriza o trabalho artesanal, né? Então, quando você dá o valor de acordo com a sua região, com a sua realidade, com a sua forma de fazer, que inclui tudo. Tempo, material, né? Esforço físico, lado emocional, tudo. Muitas vezes tem clientes que não levam isso em consideração. Eu acho assim, meu ponto de vista, Patrícia, se eu for comprar uma peça artesanal, tá? Tem peças aí que eu sei, que eu admiro, que eu acho lindas, que eu sei que eu não tenho disponibilidade para comprar. Mas aí eu não vou desmerecer aquele trabalho, porque eu sei o quanto que é árduo para produzir essa peça, né? Para criar, né? Para dar vida à peça. A gente sabe o quanto que a gente passa para produzir uma peça. E quando você tem que criar o projeto e passar aquilo para a peça física, é mais trabalhoso ainda. Mas nem todo mundo tem esse pensamento de reconhecimento do trabalho artesanal. Então, acha muitas vezes que o valor que você dá, tá caro, tá não sei o que, mas não é assim, não é assim. Se a pessoa fosse realmente produzir, saberia o valor que tem, que por mais que você bote valor em cima, não tem valor assim que você diz assim, nossa, tá tá bom. Tá bom, porque temos que colocar um preço em cima, mas para mim uma peça artesanal, ela é um valor inestimável, porque é vida que você coloca ali naquela peça, né? É vida que você dá a ela. Você pegar um cone de barbante, você pegar uma peça de tecido, você pegar um tubo de linha e você sair com uma peça artesanal linda, ali tem todo um processo por trás daquilo ali, né? Em todos os sentidos. Então, é justo quando se dá um valor em cima de uma peça artesanal. Infelizmente, muitas vezes a gente não sabe cobrar o valor merecido, né? Eu vou dizer porque eu já apanhei muito, e apanhei muito. Mas fazer o quê? A realidade da vida é essa, né? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei, minha gente. Mas é isso, é vivendo e aprendendo, um dia após o outro. Enfim, obrigada pela atenção de todos, né? Meu nome é Patrícia Bernardinho, geralmente era pra falar, eu penso que eu teria que falar no começo, mas geralmente eu só falo no final. Mas tá valendo, tá valendo. Agradeço a todos que permaneceram, que eu entrasse, né? Que eu entre na casa de vocês, que assistem o vídeo. Gratidão mesmo, muito obrigada. Obrigada pelos inscritos que estão chegando, meu Deus do céu. Eu olho assim, eu digo, é verdade, é verdade. Os comentários mesmo, que nem eu, no último vídeo que eu postei, foi bem assim, eu não esperava. Obrigada, obrigada a todos que interagem, uns que dão, quem dá dica, né, ou que não dá dica, mas que também o apoia. Muito obrigada mesmo, viu? Deixo aqui minha gratidão. O que eu posso dizer é que Deus abençoe a todos, né? Porque a gente sem Deus não é nada. Então, tô encerrando esse videozinho por aqui. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei, né? Foi passando assim um pouco do meu ponto de vista, o que eu penso. E uma semana abençoada para todos. Ah, se for do gosto de vocês, curtam, dêem um like, né? Eu tô levando para o outro lado. Dêem um like, deixe um comentário, compartilhe, se for da vontade de vocês. E se quiserem se inscrever também, se inscrevam. Eu agradeço a todos. Um ótimo dia para todos vocês.